Maílson da Nóbrega é considerado uma das maiores vozes da economia brasileira. Maílson assumiu a pasta do Ministério da Fazenda no governo Sarney dos períodos mais difíceis da economia brasileira, a época da hiperinflação. Estes e outros predicados fazem de Maílson da Nóbrega uma voz a ser escutada neste contexto econômico. É com este expert em economia que nós conversaremos hoje. Professor Maílson, é um grande prazer estar com o senhor. Prazer meu, Wilson. O senhor que realmente vem é considerado de fato um oráculo da economia brasileira. Muito obrigado. Com certeza é um oráculo da economia brasileira. E o senhor me permita até iniciar esta conversa, o senhor que gosta muito de cultura, eu também sou entusiasta no assunto. Há uma música dos Beatles que diz The Long and Winding Road, a longa e sinuosa estrada. A história do Brasil talvez não seja tão longa assim, que é um país jovem, mas é uma história muito sinuosa, cheia de altos e baixos. Em 2009, a The Economist fez uma matéria com o Cristo Redentor decolando, Brasil takes off. E estávamos achando que tudo estava indo bem, e de repente parece que tudo deu errado. O que aconteceu com o Brasil, ministro? Olha, o que aconteceu com o Brasil, em primeiro lugar, um erro brutal cometido no segundo mandato do presidente Lula. Aliás, começou a errar no primeiro mandato. Quando a crise de 2008, a grande crise financeira de 2008 aconteceu e justificou uma forte intervenção do Estado em todo o mundo, e que era absolutamente justificável, era uma política clássica, keynesiana, né? Todos sabiam fazer. No Brasil, o governo do PT interpretou aquilo como uma senha para uma reintrodução de políticas de intervenção estatal, de aumento de gastos, com o objetivo de recuperar e impulsionar a economia. E isso foi um equívoco. Em segundo lugar, logo em seguida, a desastrosa nova matriz econômica, que foi gestada ainda na administração do ministro Guido Mantega e foi implementada com a presidente Dilma no seu primeiro mandato, né? Que é um rosário de equívocos de política econômica, que baseada em maior intervenção, maior expansão de gastos, e incluiu uma desastrada intervenção no Banco Central para forçar a queda da taxa de juros. E a gente sabe isso no que deu, não é? O Brasil jogou fora muitas oportunidades, vivemos a pior recessão da nossa história. A presidente Dilma se consagrou como a pior administração do país desde, a meu ver, a independência, não é? E, ao lado disso, algo que ninguém suspeitava, pelo menos da dimensão, não é? Que ficou claro depois, que é um processo de corrupção sistêmica, sem paralelo no mundo. Porque a corrupção, ele sempre existiu, né? Existe um livro clássico sobre corrupção, em inglês é bribes, em português tem uma edição chamada subornos, e mostra que o Egito Antigo já era cheio de corrupção, né? O Reino Unido era um país muito corrupto no século XIX, nos Estados Unidos, outro dia teve um historiador americano aqui, que mostrou que a corrupção eleitoral era tão forte nos Estados Unidos que os eleitores anunciavam a venda do voto pelos classificados, né? Vendo, portanto, caixa postal e tal, né? Mas nada parecido com o que teve aqui. Você teve uma corrupção sistêmica, com plano de negócios, metas, objetivos, agentes, realmente inacreditável. Cleptocracia. É uma cleptocracia. E isso significou perdas imensas para o país, quebrar a Petrobras. Né? Quando você associa os efeitos da corrupção, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista econômico, e mais os equívocos de gestão econômica da presidente Dilma e do segundo mandato do presidente Lula, eu acho que está formado esse quadro que a gente vive hoje. Né? Um quadro de degradação, né? E até de desesperança. Todas as vezes, numa crise como essa, que o presidente da República perde capital político e diminui a sua popularidade,
os mercados olham a equipe econômica como a âncora. Sim. Certo? A âncora, ela passa a ser o grupo que faz a economia operar. Né? E significa, quanto mais alto o desprestígio político do presidente, mais alto será também a força de resistência da equipe econômica às pressões. Haverá pressões. Claro. A cozinha do palácio vai começar a criticar o ministro da Fazenda. Né? Esse jogo eu conheço. Só que o ministro da Fazenda, ele sempre poderá dizer não. Porque se ele disser não e o presidente decidir que ele vai ter que fazer, ele pede demissão. A saída do ministro da Fazenda nesse quadro pode ser um desastre, é catastrófico, porque você tem um colapso instantâneo das expectativas, fuga de capitais, o dólar vai para 5. O mercado derrete. O mercado derrete, você tem uma desclassificação rápida do Brasil, a classificação de risco piora, o capital deixa de entrar. Você vê a situação de hoje, com toda essa crise, você não vê nenhum movimento sério de fuga de capitais. Né? O dinheiro está entrando, está saindo, no mês de junho saiu mais do que entrou, no mês de maio entrou mais do que saiu. Por quê? Porque os mercados financeiros têm uma percepção correta da situação. Qual é? O Brasil, se eu investir no Brasil, eu não corro o risco de não tirar o meu dinheiro. Sim. E aí existe uma regra de ouro do investidor estrangeiro. Dinheiro estrangeiro entra se souber que pode sair. Não é? Então, como ele está entrando e saindo, e o Brasil pela sua taxa de juros e pela segurança propiciada por todo esse quadro de reservas, sistema financeiro sólido, gestão macroeconômica responsável, o Banco Central é um grande sucesso, né? A inflação despencou, a taxa de juros começou a cair. Né? Dada a liquidez internacional franca e a baixa rentabilidade de investimentos no mundo desenvolvido, o Brasil é um dos mercados mais atrativos hoje para investimento de portfólio. E existe um sociólogo, pensador americano, polêmico em alguns dos seus livros, mas que escreveu um livro maravilhoso nos últimos anos, chamado Francis Fukuyama. O Fukuyama examinou a evolução da ordem política desde a antiguidade, né? E ele fez em 2 volumes, um vai até a Revolução Francesa e outro até os tempos presentes. E ele mostra que, a partir do século XVII, começando na Inglaterra, foi se formando um conjunto de instituições, né, que criaram o que ele chama a ordem política virtuosa, que é uma conjugação de 3 elementos. O Estado, no sentido do Estado forte, do lado institucional, não é Estado forte para dar subsídio, dar crédito, controlar preço, não é isso. Do lado institucional. Segundo, a democracia, né, no sentido de o Estado democrático de direito, as regras do jogo, rule of law, digamos assim, do sentido inglês, que é fundamental para assegurar 2 elementos cruciais da ordem capitalista, que são direitos de propriedade e respeito aos contratos. E, finalmente, accountability, como se chama uma palavra inglesa sem tradução para o português, quer dizer monitoramento, controle, prestação de contas. E o Brasil tem 3 fontes de accountability vertical ou horizontal, que são as eleições periódicas pelo voto livre e universal. Segundo, imprensa livre e independente e competitiva e agressiva, né? E terceiro, a capacidade de manifestação da sociedade. Sim. Seja no campo acadêmico, na formulação de artigos. Sim. E até ir para as ruas. Claro. Né? Direito de reunião é constitucional. Exatamente. Então, o Brasil, portanto, entrou no grupo de países em que a democracia funciona, e eu posso até chocar alguns cientistas políticos, mas estou convencido que a democracia brasileira está consolidada. Sim. O risco de uma reversão ao regime autoritário no Brasil, um golpe militar, acho muito pouco provável. Né? Agora é daqui para frente melhorar, consolidar ainda mais as instituições, e como dizia um professor de Harvard, Samuel Huntington, faleceu há uns 2 anos atrás, um respeitado cientista político americano, ele dizia: uma economia está consolidada
se ela for capaz de realizar 2 eleições gerais consecutivas sem fraude ou contestação de seus resultados. Nós já realizamos 7, Sim. 5 das quais de forma eletrônica. Né? Nós divulgamos resultados oficiais de eleições sem fraude 1 hora depois do fechamento da última urna. Um dos principais problemas do país é a falta de investimento em infraestrutura. A média de investimento em infraestrutura no Brasil, aliás, o investimento em infraestrutura no Brasil é de 1,5%, enquanto que a média internacional é de 3,8% de investimento em infraestrutura. Do PIB, né? Exatamente. Atualmente o governo tem promovido concessões, privatizações, não só o governo federal, prefeituras, governos estaduais, enfim. O senhor acha que isso pode representar uma solução para esse problema? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a deterioração da infraestrutura é uma das causas da queda de competitividade, ou de produtividade primeiro, depois de competitividade do Brasil. Né? E eu acho que esse é um grande campo para a expansão do investimento no Brasil. Na verdade, não tem mais como restabelecer o nível de investimento que o Brasil teve. Nos anos 70, o setor público chegou a investir 5,3% do PIB. Era outro mundo, era um regime autoritário, você não tinha outra Constituição. A sociedade brasileira tomou uma decisão que se materializou, às vezes exageradamente, na Constituição de 88, de colocar o Estado a serviço do combate à pobreza e à desigualdade. Né? Eu acho que até chegamos tarde nesse novo mundo. Isso implicou um aumento grande de gastos ditos sociais, alguns exagerados, sim, como é o caso de aposentadorias generosas, que estão longe de ser gasto social. Eu não me conformo em ver um desembargador aposentado ganhando mais de 100 mil reais por mês. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Ou 97% do Ministério Público ganha acima do teto, né? Com esse penduricário. Auxílio moradia aqui, auxílio educação. Os privilégios, né? Os privilégios, né? Então, mas se você considerar o resto, o Brasil teve uma queda muito forte de desigualdade. E isso tem a ver com o aumento do gasto em educação, em saúde e em programas sociais bem focalizados. Né? Isso significou que gerou a necessidade de aumentar a carga tributária e reduziu a capacidade do Estado de ser a origem básica dos investimentos em infraestrutura. Ministro, o senhor, em artigo recente para a Veja, o senhor fala que quem mais perde justamente com essa rejeição à reforma da Previdência é o pobre, porque o pobre não consegue arcar com a inflação. O que o senhor quer dizer com este pensamento? Na verdade, não é nem com a inflação. Né? O pobre não consegue comprovar que ele tem 15 anos de contribuição. Né? E ele termina se aposentando pelo mínimo, que é um sistema que gera um incentivo equivocado. Por que eu vou contribuir se eu não pagar nada, eu tenho um salário mínimo? Né? Então, se eu ganho salário mínimo, eu nunca vou contribuir. Então, o pobre ele perde porque ele é o único, quase único no Brasil, em relação a qual a regra se aplica. Ele tem que comprovar mesmo os 15 anos e ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não tem qualificações profissionais e ele termina sendo um integrante do mercado informal. Não tem carteira assinada, não tem contribuição, não tem FGTS, portanto ele é o grande prejudicado. Né? A Constituição, no artigo 1º, que traz ali os princípios fundantes da República Federativa do Brasil, fala que a gente deve realmente dar prestígio, dentre outros pontos, fala em soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, mas fala também na livre iniciativa. O senhor acha que no Brasil se dá o devido respeito à livre iniciativa? Infelizmente não. Né? Essa é uma das crenças que ainda não foi incorporada, não foram incorporadas ao modo de pensar dos brasileiros. Né? Eu li outro dia que no século XVIII, do século XVII para o século XVIII, na Inglaterra, se havia generalizado a crença de que a atividade privada é importante para gerar bem-estar, desenvolvimento, né? A aceitação do lucro na Inglaterra, da Revolução Industrial, aconteceu há mais de 2 séculos atrás. Né? Enquanto que no Brasil, essa coisa ainda não está generalizada como devia, está crescendo e tudo mais. Né? Mas basta ver a esquerda
falando de privatização. Ele inclui uma ideia de que o setor privado, se ele for operar uma empresa, ele só vai olhar o lucro. Né? É como se o empresário fosse um burro, um idiota, que não pensa na confiança dos seus consumidores, no prestígio que ele deve ter perante os seus consumidores, na imagem, na competição, né? Que outros, se tiver, os outros vão tomar o mercado dele se ele não for gerador de bons produtos a preços compatíveis. Né? Eu acho que ainda professamos uma cultura tremendamente estatista, tremendamente intervencionista. Né? Eu ouço muita gente dos partidos de oposição de esquerda, quando eles começam a falar de questões como investimento privado, né? Investimento em hospitais, né? Parceria público-privada, você resolveria no Brasil uma parcela gigantesca dos problemas dos hospitais no Brasil se nós tivéssemos um programa agressivo de hospitais públicos, quero dizer, de parceria público-privada. Né? Mas eles resistem. E essa resistência deriva de uma cultura anticapitalista que teima em sobreviver no Brasil. Se você for falar hoje, por exemplo, em privatização da Petrobras, defender isso em praça pública, você vai ser linchado, pelo menos moralmente, tá certo? Não estou falando que vocês vão te matar, mas ainda prevalece no Brasil, em relação à empresa estatal, uma certa visão do mundo. Eu enxergo três maneiras de ver uma empresa estatal. A primeira é do jeito socialista, ele acha que o Estado, se tiver o que empreender, é o Estado. Né? Segundo lugar, do sujeito que não é socialista, mas ele crê que o Estado tem um papel do desenvolvimento e uma forma de fazê-lo através da empresa estatal. Estado intervencionista, é isso? Intervencionista. E terceiro, que é minoria, é o grupo, no qual eu me incluo, que apoia a existência da empresa estatal até o momento em que ela supre uma falha de mercado. Claro. Depois disso tem que ser privado. Certo? E se você olhar a experiência mundial, é isso que aconteceu. Se você olhar a Europa do século XIX, quando todo mundo percebeu que a Inglaterra tinha ficado rica e poderosa, né? E começaram a ver por que eles ficaram ricos e poderosos. Porque tem ferrovia, porque tem estrada, porque tem banco. Né? Esqueceram que tem instituições capitalistas também. Né? E uma cultura capitalística muito enraizada. Né? A percepção de que o lucro não é pecaminoso estava presente na Inglaterra no século XVIII. A história da ética protestante. A ética protestante, exatamente. Então, a França fez várias empresas estatais, a Bélgica, o Japão no final do século XIX fez empresas estatais para quase tudo. Logo depois isso foi submetido a uma avaliação e elas foram sendo privatizadas. No Japão ficou só os Correios, que está para ser privatizado, se já não foi. Né? A Bélgica praticamente não tem mais, a França praticamente não tem mais. Né? Porque as pessoas perceberam que o Estado já exerceu o seu papel. Né? Porque o Estado exerceu os papéis que as condições particulares da Inglaterra permitiram ao país ser o pioneiro da Revolução Industrial. Perfeito. E do crescimento permanente. Né? Aqui a gente não se deu conta disso ainda.